E a sua irmã Maria estava aos pés de Jesus, né? E Marta perguntando, né, pai, estou com tantos afazeres aqui, né? E a minha irmã, daí Jesus falou, né, a melhor parte que ela está fazendo é estar comigo, né? Então Marta estava se ocupando com muitas coisas, né, na vida, esquecendo do mais importante, que é estar com Deus, né? Cada dia, diariamente, estar com Deus. Mas, irmãos, o Salmo 90 é uma reflexão, né? Que a nossa vida é curta, passageira, que somos peregrinos em terra alheia. Mas não tenhamos medo, porque sabemos que a morte não é o fim. A gente sabe que a morte não é o fim. E em Mateus 6, versículo 25 a 34. Vamos ler aqui. Eu falei já antes, né? Não vivemos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Mateus 25, né? 6, 25 a. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Sabemos também que a morte é um sono, mas enquanto estivermos vivos, vamos olhar mais para o alto, de onde nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, virá nas nuvens do céu com grande poder e glória. Vamos ler Tessalonicenses 4, versículos 25, do 13 ao 18. Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 18. 1. Posso ler? Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta.
e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vida do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, anime uns aos outros com essas palavras. Então, irmãos, vamos animar uns aos outros com essas palavras da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que sabemos que a morte é um sono. Enquanto não vem, a gente fomos criados do pó da terra e do pó da terra voltaremos. Então ressuscitaremos só na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele virá, nós nos encontraremos com o Senhor no ar. A gente tem que prestar bem atenção na palavra de Deus, no que está escrito no ar. Jesus não vai vir caminhando pela terra fazendo milagres. Nós vamos ter um encontro com o Senhor nos ares. Ele não vai descer dessa terra aqui e fazer milagres e maravilhas, como virá o engano dos últimos tempos. Então a gente tem que estar sempre atento nessa palavra. Eu quero aqui finalizar que esse texto que fique na nossa mente e no nosso coração, de como será a vida do nosso Senhor Jesus. Ao som de trombeta, todo olho verá. Será um espetáculo, meus irmãos. E enquanto nós estivermos vivos, vamos aguardar essa bendita esperança, olhando mais para o alto, as coisas que são eternas, porque as coisas aqui da terra são passageiras, são peregrinos aqui. Né? Então vamos buscar mais as coisas de Deus, andar segundo a vontade de Deus. Vivemos num mundo, nós como cristãos, nós andamos na contramão do mundo. Então é difícil a caminhada, né? Não é fácil, nesse pouco tempo de vida que nós temos aqui, mas vamos viver plenamente, com alegria, com esperança, né? Com força a cada dia, né? Com aquela certeza que Jesus breve virá para nos buscar e nos tirar desse sofrimento, dessa dor, né, que muitas vezes a gente passa. Minha palavra diz, a maior parte do nosso tempo de 70, 80 anos aí, a maior parte é sofrimento. Nem eu sempre digo, às vezes, a gente complica as coisas, né? Às vezes as coisas estão boas, estão bem, a gente acha um jeito de complicá-las, já são complicadas. Mas essa reflexão que a gente viva plenamente, com sabedoria nas nossas decisões, como estamos nos alimentando hoje, a nossa saúde, que a gente está vivendo na nossa saúde, exercício físico, atividade física, se alimentar bem, qualidade de sono, também as nossas finanças, a gente procurar administrar bem nossos bens, né, nosso dinheiro, e às vezes a gente se perde nas contas, né, e muitas vezes as dívidas atrapalham a nossa vida espiritual, né, e a gente às vezes não dorme pensando em dívidas, né, a gente sabe muito bem assim, vamos dizer, eu tenho dívida, né, mas isso preocupa a gente. Mas a gente não deve viver assim, ansioso, né? O dia de amanhã. Mas o hoje fazer o certo, o correto, né? Não complicar as coisas que já estão complicadas. Mas eu tirei isso do meu coração, né? Que Deus colocou no nosso coração a eternidade, sem que nós o compreendêssemos, né? Ninguém quer morrer, né, irmão?
E o cristão não deve ter medo da morte. É difícil falar isso, né? Mas o cristão não deve ter medo da morte. Porque nós sabemos que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Nós só vamos descansar, crendo no nosso Senhor Jesus, e possamos assim nos consolar, que nem diz a palavra, uns aos outros, com essa esperança. Vamos então